Na CBOT, a Bolsa de Chicago, a Luciane Miranda ouviu um analista e operador norte-americano que conhece bem o mercado brasileiro. Ele falou sobre as expectativas dos investidores estrangeiros com a nossa economia. Eu estou aqui com o Lincoln Ellis. Ele é o diretor de uma das empresas parceiras da BMF Bovespa, que é a Lean Group. Tem alguns traders aqui, mas boa parte das negociações já são eletrônicas, como ocorre com boa parte dos parceiros aqui do CME Group. Vou perguntar para ele agora há quanto tempo ele faz negócios aqui no prédio da CBOT. How long have you been here trading at CBOT's building? So we've been here since 2006. My history in the financial markets dates back to the mid-1990s, but it's been a very interesting time to be here at the CME and a very interesting time to be involved in these markets. And which are the most important contracts of futures? So interestingly enough, the relative importance of all of these contracts has grown over the course of many of these years. Part of it because the world economy is globalizing, and the relationships between things like financial contracts, which are traded right behind us, and food contracts, which are traded in the other room, have really come together in terms of how they're related. So we don't tend to distinguish between which are more or less. We really try and take the entire bundle and advance our clients' interests. Okay. What can you say about the relationship between CME Group and BMF Bovespa in Brazil? I think this is a fantastic relationship. As you and I discussed earlier, there's a real interwoven nature of the global economy now. And Brazil's place in terms of not only the emerging markets, but the world economy is growing and growing rapidly with both the advent of the Olympics and the World Cup, the investment that's coming ahead of that, and the importance that we've seen in Brazil's agricultural export market. It's a fantastic relationship and one that will be important not only to the institutions, but its members as well. Okay. What about your clients? What do they say about Brazil? They're very excited about Brazil. They're very excited about the Southern Hemisphere, largely writ, and the emerging markets as a whole. But there's a particular attention paid to Brazil because of the nature of its export markets and its growth, in particular in the agriculture space. But now, as we just referenced before, with the investment coming in ahead of World Cup and the Olympics, the importance of the real as an emerging market currency, all of these issues are going to make Brazil a very, very important place for the financial future. Lincoln, thank you very much for this interview. Thank you. Professor Kehler, nesta parceria referida pelo nosso entrevistado, realmente nós temos grandes vantagens no Brasil por ter feito este esforço? Sim, porque o mercado brasileiro é pequeno. E o mercado norte-americano e mundial é muito grande. Ao nos associarmos a esse mercado, nós ampliamos as bases negociais, o que torna os preços muito mais equilibrados e de mercado, e ao mesmo tempo alternativas surgem muito maiores. É verdade, nós temos agora com um potencial maior de negócios para o investidor brasileiro e, de outro lado, também estamos dando uma grande visibilidade ao país no que tange ao seu mercado financeiro como um todo e no seu mercado de capitais em particular, não é verdade? É verdade, e o Brasil está passando nessa crise que assola o mundo uma situação invejável. Ele tem reduzido o seu risco na esfera internacional, já está aí a nível de 150 pontos, tem melhorado a sua moeda, que está sendo mais fortalecida, e tem atraído recursos externos. Claro. Portanto, o Brasil desfruta de uma posição privilegiada neste momento no mundo. Nossa moeda tem sido forte, tem sido líquida, tem sido estável. Pena que ainda não seja plenamente conversível para dar ensejo ao projeto Ômega, tão estudado nos momentos anteriores, em transformar o Brasil num centro financeiro regional, não é verdade? É verdade, ainda não chegamos lá. Mas já temos títulos brasileiros negociados no exterior em reais. É verdade. E isso já é um passo nesse sentido mencionado. É verdade. Já progredimos muito nesse sentido. Eu queria lhe fazer ainda uma última pergunta, professor Kehler, a respeito daquelas operações de proteção para o nosso produtor agrícola. É costume entre os produtores agrícolas vender apenas parte da produção toda. Sim, é verdade. O produtor, quando está fazendo a sua análise
de preços, ele não sabe qual é o preço futuro, mas sabe quais são os seus custos. Ele sabe quanto vai ser custar a safra, os empregados, os empréstimos, taxas de juros, os defensivos, os adubos. Ele já sabe tudo isso. Então ele tem um custo e ele precisa se garantir quanto ao custo. Ele vai e olha o preço no mercado futuro, divide por esse custo e verifica quantas toneladas de soja ele deveria vender, por exemplo, para cobrir o seu custo. Então ele faz a venda dessa quantidade e, portanto, o que sobra, o a mais que ele não está se protegendo, ele vai assumir o risco do preço. Portanto, não há risco mais de quebra, porque ele vai estar garantido quanto ao preço para aquela necessidade que ele tem que cobre o seu custo. O lucro excedente está na matéria-prima, em soja, por exemplo. Então ele vai correr o risco do preço. Se subir, houver uma geada nos Estados Unidos e o preço subir, ele vai ganhar uma fortuna. Se cair, ele vai ter um lucro muito menor, mas de qualquer maneira não haverá risco de falência. Em outras palavras, ele faz um hedge de proteção para uma parte e no resto ele se comporta como um especulador também. É um especulador de mercadoria, mas ele é, na natureza, um especulador, porque ele é um produtor e ele, portanto, está se defendendo no mínimo necessário para não correr o risco da falência. Professor Cayley, muito agradecido pela sua presença entre nós e pelas exposições claras, como costumam ser as suas próprias aulas na nossa faculdade. Muito obrigado. Agradeço também. E o Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a presença do professor Cayley Rocha, da Universidade de São Paulo. Se você tem dúvidas ou sugestões para o nosso programa, entre no site que é o www.cifrasesafras.com.br. Na próxima semana, a gente traz uma cobertura especial na Bolsa de Nova York. Vamos contar toda a história, curiosidades e como está o mercado lá depois da crise financeira. Você não pode perder. Uma ótima semana para você e até mais.